Voltando na página 36, eu vou definir a variação da energia interna através de um conceito que vai ficar bem fácil. Então, a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é, sem dúvida, uma das mais importantes leis da física. Ela explica e quantifica as trocas de energia ocorridas em qualquer objeto, até mesmo em uma estrela longínqua. O princípio da primeira lei da termodinâmica está na conservação da energia. Assim, a variação da energia interna de um gás está em função dos processos que podem provocar perda ou ganho da energia. No caso, a troca de calor e a realização de trabalho. Nós sabemos que um gás pode receber ou ceder energia na forma de calor ou trabalho. Quando recebe mais do que cede, sua energia interna aumenta, o que leva a um aquecimento. Se o gás cede mais energia do que recebe, a energia interna diminui e, consequentemente, ocorre um resfriamento, conforme a equação da energia interna. Então, a variação da energia interna é a energia interna final, representada por 2/3 de nRT final. Eu cheguei nessa equação segunda-feira, foi meio cansativo, mas nós chegamos nela, então eu expliquei o porquê dessa relação, tá? Menos a energia interna inicial, que é 2/3 de NR, temperatura inicial. Então, se eu colocar 2/3, não, perdão, gente, 3/2 de nRT em evidência, eu tenho isso multiplicado pela variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Caso o gás receba e ceda a mesma quantidade de energia, sua energia interna não varia e as temperaturas inicial e final mantêm-se iguais. Como a energia não pode ser criada nem destruída, mas transformada ou transferida de um sistema para outro, energias trocadas na forma de calor e trabalho provocam variação da energia interna. Conforme apresentamos anteriormente, a variação da energia interna de um gás depende de um balanço do calor recebido ou perdido e do trabalho realizado pelo gás ou sobre ele. Assim, a variação da energia interna ΔU de um gás é estabelecida pela diferença entre as energias trocadas na forma de calor, que é o Q, e as trocadas na forma de trabalho, que é o tal. Então, a variação da energia interna ΔU é Q menos tal. Aí, pessoal, eu achei isso daqui, ó, num outro slide meu e resolvi incluir para poder explicar por que a variação da energia interna é a diferença da quantidade de calor com o trabalho. Então, vamos analisar um exemplo simples. Um gás ideal encontra-se no estado A, no qual o valor de sua energia interna é o A igual a 2.000 joules. O gás será submetido a uma transformação qualquer, evoluindo para o estado B, no qual sua energia interna será o B. Ou seja, eu tenho uma variação da energia interna, que é a diferença da energia interna no estado B com a energia interna no estado A. Houve uma transformação de A para B, então é a final menos a inicial. Aí admita que durante a transformação, essa amostra gasosa seja exposta a uma fonte quente, recebendo 400 joules de energia na forma de calor. Então, em símbolos, o nosso Q é mais 400 joules. Considere ainda que, simultaneamente, o gás sofre uma expansão, na qual o trabalho realizado pela força de pressão do gás seja de 300 joules. Esse valor de trabalho corresponde à quantidade de energia que o gás transfere ao meio. Então, o trabalho está sendo realizado pelo gás, está expandindo, estou tendo uma variação positiva de seu volume. Logo, se eu representar isso em símbolos, esse trabalho vai ser mais 300. Note que, apesar de Q e T assumirem valores positivos, seus significados são distintos.
No caso da quantidade de calor, o valor positivo se refere ao ganho de energia. No caso do trabalho, o valor positivo se refere à perda de energia. Por quê? Porque o gás que realizou o trabalho. Então, ele transferiu a energia dele para a movimentação do êmbolo, no qual ele se encontra confinado em um recipiente qualquer. O gás movimentou o êmbolo, então ele transferiu a energia dele para essa transformação, para essa movimentação do êmbolo. Então, olha como é que fecha a equação direitinho. Ó, vamos guardar isso. Ele recebeu 400 na forma de calor, mas perdeu 300 realizando trabalho. Então, no final, ele só ganhou 100. Certo? Então, ó, mas qual será o valor de UB? Considerando o princípio geral da física da conservação de energia, podemos realizar o seguinte raciocínio. O gás no estado A tinha 2.000 joules de energia interna. Se na transformação de A para B, o gás recebeu 400 na forma de calor e cedeu 300 na expansão, então no estado B ele possuirá 2.100 joules de energia interna. Ou seja, a variação da energia interna do gás é de 100 joules, o que corresponde à diferença numérica entre a quantidade de calor e o trabalho. Se analisássemos outros exemplos, verificaríamos que esse raciocínio é válido para todos. Assim, podemos expressar essa conclusão por meio da expressão: a variação da energia interna de um gás é a diferença da quantidade de calor com o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Aí, no caso, nós vamos ter o seguinte: se a variação da energia interna é positiva, a variação da temperatura também vai ser positiva e o gás vai ser aquecido. Se essa variação de energia interna é negativa, isso vai acarretar numa variação de temperatura negativa e o gás vai ser resfriado. Então, pessoal, eu quis colocar essa representação, esse conceito, para a gente poder entender por que ΔU é Q menos T. Então, pode acontecer, por exemplo, de um gás receber energia na forma de calor e mesmo assim esfriar. Se o recebimento de calor dele for menor que o trabalho realizado por ele, essa diferença vai dar negativa. O gás esfria. Então, por exemplo, ele recebe calor, ele recebe 400 joules na forma de calor. Porém, esse gás realiza um trabalho de 500 joules na expansão. Na hora que eu equacionar esses 400 com esses 500, eu vou ter uma variação de energia interna de menos 100 joules. Eu vou ter um esfriamento desse meu gás. Ficou claro, pessoal, essa relação entre energia, variação de energia interna, quantidade de calor e trabalho? Guarda essa fórmula. Essa fórmula é a mais importante que nós temos na termodinâmica, que está relacionada à primeira lei da termodinâmica, tá? A variação de energia interna é a diferença entre a quantidade de calor e o trabalho. Então, vamos guardar isso. Nós vamos usar muito daqui para frente, em máquina térmica, nós vamos usar direto. Então, é bom que a gente tenha essa fórmula gravada, tá? Deixa eu só analisar uma coisa aqui em relação à presença, para a gente dar continuidade. Só um minutinho, gente. Tá, todo mundo aí. E aí, Jonas? Beleza? Desculpa o atraso que eu tava falando com a professora de arte. O João me falou. Rapidinho mesmo. Não, sem problema, o João já tinha me avisado. Fica tranquilo. Bom,
Vamos continuar então, pessoal. Vamos relacionar agora essa primeira lei da termodinâmica com as transformações gasosas. Por que eu tenho que relacionar a primeira lei da termodinâmica com as transformações gasosas? Porque dependendo do tipo de transformação gasosa, eu vou ter uma das três variáveis de estado constante. Então, eu posso ter pressão constante, fazendo variação de volume e temperatura, temperatura constante variando pressão e volume, ou volume constante variando pressão e temperatura. Então, a primeira lei da termodinâmica é as transformações gasosas. Ó. A primeira lei da termodinâmica pode ser analisada para cada uma das transformações estudadas no tópico anterior, conforme os processos e grandezas envolvidas. Então, vamos analisar essa primeira lei com a transformação isocórica, ou seja, aquela em que eu não tenho variação de volume. Então, a transformação isocórica se caracteriza pela não variação do volume do gás. Portanto, o meu ΔV vai ser igual a zero. O volume final vai ser igual ao volume inicial. De acordo com a equação do trabalho realizado por um gás, que é P vezes ΔV, se não há variação de volume, não há trabalho. Por quê? Se essa variação do volume aqui é nula, esse produto aqui também é nulo. Consequentemente, em uma transformação isocórica, o trabalho realizado pelo gás é igual a zero. E a primeira lei da termodinâmica pode ser simplificada pela expressão: a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor. Porque eu não vou ter o termo menos T relacionado a essa equação. Então, todo calor recebido ou fornecido pelo gás, pelo meio externo, né, vai ser relacionado à variação dessa energia interna. Então, se esse gás recebe calor, eu vou ter um aumento da energia interna dele. Se ele cede calor para o meio, eu vou ter uma diminuição dessa energia interna dele. Então, isso não vai estar relacionado ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Tá? Eu não vou ter trabalho mecânico neste caso. Essa expressão revela que a variação da energia interna de um gás é igual ao calor fornecido para ele ou perdido por ele. Logo, nessa condição, se o gás recebe calor, sua energia interna aumenta e sua temperatura se eleva. Caso o gás perca calor para o ambiente, sua energia interna se reduz e sua temperatura também. Então, fenômenos atmosféricos como El Niño e Laninha, é o que nós estamos passando agora, tá? Nós estamos passando pelo fenômeno de Laninha, que estão relacionados com a transferência de calor entre os oceanos e a atmosfera. O que vai acontecer nessa época? O que está acontecendo nessa época agora? Nós vamos ter uma maior concentração de chuva nos estados do Sudeste e uma diminuição grande de chuva nos estados do Sul, devido ao fenômeno da Laninha, tá? Isso daí vai provocar uma transferência de calor para o território, só um minutinho, causando essas variações climáticas, tá? Geralmente, ela causa um maior volume de chuva nas regiões sudeste e parte da região nordeste, causando secas severas na região sul. Tá? Então, esse período nosso agora de primavera, que vai até 21 de dezembro, ele vai estar associado a um nível de chuva além da média na nossa região, tá? Bom, vamos voltar aqui. Mudando a página, na transformação isobárica, ou seja, aquela transformação que ocorre a pressão constante, eu vou ter realização de trabalho. Então, uma transformação isobárica ocorre com pressão constante, variação do volume e da temperatura do gás. Neste caso,
O trabalho pode ser determinado pela equação do trabalho termodinâmico. O trabalho realizado pelo gás ou sobre ele é essa pressão constante vezes a variação de temperatura. E o calor pode ser positivo se o gás receber calor de uma fonte térmica ou negativo se perder calor. Então, na transformação isobárica, a primeira lei da termodinâmica mantém todos os seus termos, tá? Ou seja, a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho. Nas transformações isobáricas, há vários casos possíveis que podem ser analisados com a primeira lei da termodinâmica. Por exemplo, se o trabalho realizado pelo gás, que é um trabalho positivo, for superior ao calor que é recebido de uma fonte térmica, que é um calor positivo, a variação da energia interna é negativa e o gás se esfria. Atente ao sinal negativo na frente do trabalho, na primeira lei da termodinâmica. Foi aquele exemplo que eu dei, né? Se o gás recebe 400 joules de calor de uma fonte externa, mas realiza um trabalho de 500 joules provocando uma expansão do seu volume, eu vou ter na minha relação 400 menos 500 aqui, então vou ter uma variação de energia interna negativa. Essa variação de energia interna negativa determina o esfriamento desse meu gás. Terceiro tipo de transformação associada às variáveis de estado, que é a transformação isotérmica. Nas transformações isotérmicas, a temperatura permanece constante. Logo, de acordo com a relação entre temperatura e energia interna, que relaciona a variação de energia interna com 3 meios de NR vezes a variação da temperatura, se não houver essa variação aqui, ó, se não houver variação de temperatura, não haverá variação da energia interna. Então, a primeira lei da termodinâmica, neste caso, fica reduzida ao trabalho igual à quantidade de calor. Por quê? Porque lá na minha equação eu tenho que a variação da energia interna ΔU é a quantidade de calor menos o trabalho. Se ΔU é igual a zero, eu vou ter zero igual a Q menos T. Jogo o T para o primeiro membro, eu tenho T igual a Q. Então, podemos interpretar essa expressão da seguinte forma. Todo calor líquido que é trocado por um gás de uma fonte térmica é utilizado para a realização de trabalho. Ou, por outro lado, toda a energia recebida pelo gás por meio do trabalho que é realizado sobre ele é perdida na forma de calor para o ambiente. Então, se eu pego, por exemplo, um tubo de desodorante em aerosol e coloco esse tubo de desodorante dentro de um forno e eu vou provocar a variação de temperatura de uma forma, eu vou provocar a troca de calor com esse tubo de desodorante de uma forma lenta para que essa transformação seja feita a temperatura constante, tá? Eu coloco lá, determino a temperatura do forno 180 graus, por exemplo, e coloco esse tubo de desodorante lá dentro. Então, essa fonte térmica tá transferindo a energia na forma de calor, mantendo essa temperatura interna a 180 graus. O que vai acontecer? Eu vou ter a transferência de calor para esse tubo de desodorante, todo esse calor transferido vai realizar trabalho. Então, o líquido que está lá dentro vai querer expandir. E essa expansão pode provocar o estouro desse tubo de desodorante. Não façam isso, tá? Não é legal. Pode ter certeza. E o último caso que relaciona é o caso que envolve transformações adiabáticas. As transformações adiabáticas, do grego adiabatos significa impenetrável, são aquelas que não há troca de calor entre o gás e o ambiente. Assim, nessas transformações, o calor trocado é nulo. E a primeira lei da termodinâmica pode ser expressa por
variação da energia interna igual o sinal negativo do trabalho. Por quê? Porque Q é zero, então na expressão ΔU igual a Q menos T, eu vou ter Q igual a zero, eu vou ter ΔU igual a menos T. Então, para os 4 casos, na transformação isocórica, a variação de energia interna é igual à quantidade de calor. Na transformação isobárica, a variação de energia interna envolve todos os termos, vai ser a quantidade de calor menos o trabalho. Na isotérmica, o trabalho é igual à quantidade de calor. E na adiabática, a variação de energia interna é igual ao trabalho negativo. Beleza? Então, essa expressão, né, essa aqui, variação da energia interna igual ao trabalho negativo, essa expressão evidencia que todo trabalho realizado sobre um gás ou por um gás provoca alteração da energia interna e, consequentemente, variação da temperatura. Considere que um gás realiza um trabalho como resultado de sua expansão, sem absorver calor. Para que isso ocorra, o gás deve transformar sua própria energia, a energia interna, em trabalho. Do contrário, se um trabalho for realizado sobre um gás sem que ele perca calor para o ambiente, haverá um aumento na energia interna, sem que ele se aquece. Transformações muito rápidas, nas quais não há tempo para trocas de calor significativas, podem ser consideradas como adiabáticas. Então, a fumaça que aparece atrás dos aviões nada mais é do que o vapor de água condensada. Essa condensação é resultado do resfriamento do ar devido à expansão adiabática ao passar pela carenagem do avião. Transformações cíclicas. Vamos fechar a nossa ideia. Então, motores de automóveis ou caminhões, entre outros, são máquinas térmicas que obedecem às leis da termodinâmica. Os gases comprimidos dentro de cilindros empurram os pistões e fazem os veículos se movimentarem. Nos painéis de alguns veículos, podemos observar um dispositivo denominado contagiros, o qual indica a frequência de revolução do motor. Os contagiros de um veículo indicam o número de ciclos realizados por um intervalo de tempo de 1 minuto. Aí eu fiz uma graça aqui, eu achei na internet, representando esse funcionamento, tá? Geralmente, isso daí é multiplicado por 1000, tá? Essa multiplicação por 1000 vai indicar o número de rotações que aquele motor está efetuando no intervalo de tempo de 1 minuto, tá? A luz ali, ela indica o vermelho quando esse motor está ultrapassando um limite máximo de rotações no qual ele pode funcionar, né? Aí você pode observar que esse limite, ele vai provocar um aumento nessas rotações, provocando um maior aquecimento desse motor. Esse motor pode estourar, tá? Por quê? Porque ele opera em ciclos. Eu vou ter um ciclo associado à exaustão, vou ter um ciclo associado à compressão, e essa exaustão e essa compressão dos gases dentro do motor fazem com que os seus pistões entrem em movimento, fazendo o motor girar, tá? Bom, alguns motores de veículos podem trabalhar em regimes de alta frequência, em torno de 15.000 revoluções por minuto. Isto é, esses motores podem realizar 15.000 ciclos a cada minuto. Na física, um ciclo é uma sequência de transformações que começa e termina em um mesmo estado, repetindo-se periodicamente. Em outras palavras, pode-se dizer que no estado inicial,
que o estado inicial relacionado à pressão, ao volume e à temperatura, o estado final, perdão, de pressão, volume e temperatura, coincide com o estado inicial de pressão P0, volume V0, temperatura T0, tá? Então, em um ciclo fechado, como um gás retorna para a sua temperatura inicial, a variação da energia interna é sempre nula. Então, por exemplo, se eu começo aqui o meu ciclo em A e termino esse ciclo em A, eu vou começar e terminar esse ciclo à mesma temperatura. Então, se a temperatura final é igual à temperatura inicial, eu tenho uma variação de energia interna nula. Ah, mas o motor esquenta. Tudo bem, o motor esquenta, tem contato das peças do motor com o bloco dele. Esse aquecimento, infelizmente, esse aquecimento causado no motor, ele vai gerar energia na forma de calor que não vai ser aproveitada por ele. É energia dissipada. Esse ciclo aqui, ele está relacionado ao que realmente o motor aproveita, tá? Então, existem inúmeras possibilidades para a realização de um processo termodinâmico cíclico. Considere um gás com compressão, volume e temperaturas iniciais P0, V0 e T0. No diagrama que estabelece a relação entre a pressão e o volume, o ponto A representa o estado inicial desse gás. Se esse gás passa do estado A para o B em um aumento isocórico, o que seria esse aumento isocórico? Eu vou ter aumento da pressão aqui, mantendo o volume constante, de B para C em uma expansão isobárica, então eu tenho aumento de volume e a pressão constante, de C para D, uma redução isocórica de pressão, e de D para A, uma contração isobárica. Então, eu fechei o ciclo. De A para B, aumentou a pressão, mantendo o volume constante. De B para C, expandiu, mantendo a pressão constante. De C para D, houve uma diminuição da pressão, mantendo o volume constante. E de D para A, comprimiu, mantendo essa pressão constante. Eu fechei meu ciclo. Eu fechei o ciclo de funcionamento, por exemplo, de um pistão de um motor. Por isso que o carro elétrico é mais eficiente. Eu não preciso passar por esse processo de expansão e compressão, de aumento de pressão e diminuição de pressão. Eu não tenho perda. A relação é direta, é o motor produzindo e indo direto para a roda. Aqui não, aqui eu tenho que fazer o motor girar. Esse giro no motor, devido às transformações, isso vai ser transferido depois para a roda. Então, isso aí gira em torno de 20% de eficiência, 25% de eficiência, porque eu tenho essas perdas, tá? Então, para determinar o trabalho realizado pelo gás, podemos calcular o trabalho em cada um dos processos. Então, tem um trabalho de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Só que acontece o seguinte aqui, ó. De A para B e de C para D, eu não tenho realização de trabalho. O volume não varia. Se não há variação de volume, não há realização de trabalho. Então, como nos processos A, B e C, D não há variação de volume do gás, o trabalho realizado nessas etapas é nulo. E de acordo com a definição de trabalho termodinâmico, que relaciona a pressão multiplicada pela variação do volume, se essa variação do volume é zero, esse trabalho também vai ser igual a zero. Logo, o que sobra nessa relação? O trabalho realizado pelo gás de B para C, que é a expansão, que vai estar relacionada a essa área aqui, ó, de cima, mais o trabalho relacionado à compressão, que está relacionado a essa área de baixo. Então, o interessante aqui é o seguinte: na expansão eu tenho a realização de um trabalho positivo. Na compressão eu tenho a realização de um trabalho negativo. O trabalho positivo está relacionado a toda essa área aqui de cima. E o trabalho negativo está relacionado a essa área de baixo. Então, se eu faço a maior menos a menor, eu tenho a área dessa região interna. Então, fica fácil de calcular o trabalho do ciclo. Basta calcular a área do ciclo.
tá? É o que nós vamos ver agora, ó. Nos diagramas abaixo, podemos perceber o trabalho no processo BC como sendo positivo, ó, de B para C, ó, positivo. Por quê? Uma vez que se trata de uma expansão volumétrica. E o trabalho de D para A, negativo, uma vez que se trata de uma compressão volumétrica. Então, ó, de B para C, o que aconteceu com o gás dentro do recipiente? Ele expandiu, olha lá, está representado aqui, ó, esse aumento no volume aqui dentro do meu cilindro. Então, esse trabalho ele pode ser determinado por essa área toda aqui, ó. De C para D, houve uma compressão desse meu gás à condição inicial, que é essa, ó, que é a mesma aqui. Então, eu posso calcular esse trabalho pela área dessa região associada a essa compressão. Só que eu tenho que lembrar, na expansão o trabalho é positivo, na compressão o trabalho é negativo. Então, o trabalho realizado por um gás pode ser determinado calculando as áreas em destaques no gráfico. Então, para eu calcular o trabalho do ciclo, não considerando etapas, esse trabalho pode ser calculado pela área interna da figura que representa esse meu ciclo. Porque vejam bem, ó, se eu pegar essa área maior aqui e tirar essa área menor, eu estou tirando essa parte de baixo. O que sobra é o ciclo. Então, em transformações cíclicas, o trabalho total realizado em um ciclo é numericamente igual à área interna do diagrama. O calor total trocado pelo gás e o ambiente também é determinado pela soma dos calores trocados em cada um dos processos. Então, como a variação da energia trocada em um ciclo é nula, uma vez que o gás retorna para a sua temperatura inicial, tem-se de acordo com a primeira lei da termodinâmica que o trabalho realizado no final de um ciclo é igual ao calor fornecido ao gás ou perdido por ele. Por isso que o motor esquenta. Geralmente, o trabalho na expansão, ele vai ser maior que o trabalho na compressão, senão eu não consigo fazer o motor girar. Aí, como eu não tenho variação de temperatura, eu não vou ter variação de energia interna no ciclo. Logo, esse calor vai estar relacionado à quantidade, ao trabalho. Então, se o trabalho é positivo, eu vou ter uma quantidade de calor positiva. Então, ele está recebendo calor, ele está aquecendo, tá? Então, ó, no exemplo anterior, a figura formada é um retângulo. Dependendo das sucessivas transformações, variadas figuras podem ser formadas. Então, eu não vou amarrar num retângulo, num triângulo. Nós vamos ter uma ideia geral, tá? Como expansões representam trabalho positivo e compressões representam trabalho negativo, o sentido das transformações define o sinal do trabalho total realizado. O trabalho total, tá? Então, se uma transformação cíclica, ela tem sentido horário, esse trabalho vai ser sempre positivo. Se a transformação cíclica tiver sentido anti-horário, esse trabalho vai ser sempre negativo e esse trabalho vai estar associado à área da região, da área interna do ciclo, tá? Então, o trabalho realizado por um gás pode ser negativo ou positivo, conforme o sentido do processo. É importante saber que cada tipo de transformação gasosa é representado por um gráfico característico. Então, identificar e relacionar a transformação respectivamente ao seu gráfico pode facilitar a compreensão das transformações cíclicas. O quadro a seguir demonstra os principais tipos de transformação e seus respectivos diagramas. Então, para fechar hoje, tá? Vamos colocar as 4 transformações que nós vimos, o que elas possuem de diferente nessa transformação e o diagrama associado a essas transformações. Então, se a transformação gasosa for isobárica, isso significa que a pressão permanece constante.
Então, num diagrama pressão versus volume, eu vou ter uma reta paralela ao eixo dos volumes. A pressão não varia, né? O valor no eixo vertical não muda. O que vai mudar? O valor no eixo horizontal. Se a seta for para a direita, está significando que essa transformação isobárica está associada à expansão. Se a seta estiver direcionada para a esquerda, eu estou comprimindo esse gás. Bom, na transformação isovolumétrica, que também é conhecida como isométrica ou isocórica, o meu volume vai permanecer constante. Então, eu não consigo calcular trabalho nesse tipo de transformação. Por quê? Porque não tem variação de volume. Como é que eu vou calcular a área aqui, ó, para o ciclo? Não tem jeito de eu calcular a área para essa etapa do ciclo. Então, eu não tenho realização de trabalho nesse processo, tá? Porque numa transformação isocórica, o gráfico que representa essa transformação é uma reta vertical paralela ao eixo das pressões. Aí na isotérmica, o que há de diferente nessa transformação? A temperatura permanece constante. Essa transformação é lenta, permitindo as trocas de calor necessárias para que a temperatura não se altere. Então, eu tenho uma isotérmica aqui que relaciona a curva característica dessas duas grandezas que são diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais, desculpa. Tá? Na isobárica, pressão e volume são diretamente proporcionais. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Aqui, pressão e volume são inversamente proporcionais. E, finalizando, nós temos a transformação adiabática, que é aquela que o gás não troca calor. Essa transformação ocorre em situações que o gás é expandido ou comprimido tão rapidamente que não há tempo para que ocorra trocas de calor, ou quando as paredes do recipiente são perfeitamente isoladas. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, eu tenho 14 exercícios de atividade para resolver com vocês, tá? Isso daí é impossível a gente resolver agora em 5 minutos. Então, as atividades dessa aula de primeira lei de termodinâmica, elas vão ficar para segunda-feira, porém é o seguinte, eu deixei para vocês, para entregar agora, sexta-feira, as atividades do 16 ao 28, nas páginas 31 a 33 desse volume 7. Então, não se esqueçam dessas atividades para entregar junto com o trabalho, tá? Independente de ter entrega de trabalho, a gente não para. O que é a sua atividade? Atividade ou trabalho? Trabalho eu recebi. Acho que atividade eu recebi também. Eu não tive tempo de abrir e-mail de ontem para hoje. Eu vou dar uma olhada aqui, mas com certeza veio. Se veio o trabalho, veio a atividade. Com certeza. Então, ó, exercícios. Se eu não recebi, eu te comunico. Pode ficar tranquilo, tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Então, exercícios do 16 ao 28, páginas 31 a 33, mais o trabalho até sexta-feira, tá, pessoal? Porque aí eu fecho tudo e a semana que vem eu já dou uma posição para vocês em relação às notas do terceiro bimestre. Certinho, pessoal? Então, bom resto de semana para vocês aí. Estou no aguardo sexta-feira e até segunda. Um abraço para todo mundo, bom almoço aí. Até mais. Falou, gente. Um abraço. Ok, tchau, professor. Tchau, Almoço. Rafael. Tchau, Gabriel. Falou, Davi. Um abraço para todo mundo. Deixa eu parar isso aqui. Tchau, Karen. Tchau, Duda. Um abraço. Falou, professor. Fica com Deus. Tudo de bom. Falou, Rafael. Um abraço.